a palavra da vida e a comunhão da vida. Fala para o irmão do seu lado esse título. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Que tal a gente ficar de pé? 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Amém? Vamos ler juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aleluia, podemos sentar. Glória a Deus. Senhor Jesus. Essa mensagem, ela é riquíssima. Ela traz o cerne do tema geral desse semestre. O tema geral desse semestre é a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Vamos falar juntos? A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. E esse grande tema está baseado em 3 epístolas da parte do apóstolo João e 2 epístolas da parte do apóstolo Pedro. Então nós vamos ver ao longo desse semestre essas preciosas mensagens que certamente contribuirão para a nossa edificação, para o nosso crescimento de vida, alcançar nossa meta como a igreja, que é a igreja em Filadélfia, ter esse padrão, esse perfil de igreja e, consequentemente, apressar a volta do Senhor para que Ele venha o mais breve possível. Amém? Porque este mundo não é a nossa habitação. Não é a meta da nossa vida cristã, mas é o mundo que há de vir. Amém? Muito bem. Esses 4 versículos trazem consigo essas 2 porções importantes. A primeira porção falando sobre a palavra da vida, embora na nossa versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, traga a expressão verbo da vida, no original, e também na King James atualizada, você vai encontrar a expressão a palavra da vida. Amém? Tanto no Evangelho de João, capítulo 1, como em 1 João, capítulo 1, nós vamos ver, ao invés de verbo da vida, a palavra da vida. Amém? Então, esses 2 primeiros versículos vão abordar a palavra da vida. E os 2 últimos versículos vão falar sobre a comunhão da vida. Amém? Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. O apóstolo João está falando do relacionamento que ele e os demais apóstolos tiveram com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui é tipificado, é representado pela palavra da vida. Porque como é que eles apalparam a palavra da vida?
Então ele está falando de Jesus. Então quando a gente lê o Evangelho de João, a gente, com bastante espontaneidade, consegue fazer essa relação de que a palavra da vida é o Senhor Jesus. Então no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14, e a palavra, ou o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Evangelho de João define que Jesus Cristo é a palavra. Essa palavra que no princípio estava com Deus e que era o próprio Deus. E essa palavra que era o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse nós aqui, obviamente, nos remete aos apóstolos, né? João aqui é o dono da narrativa, ele então está falando do que Jesus representou para ele e para os apóstolos. Quando João escreve a sua epístola, ele fala de como eles se relacionavam com essa pessoa viva que é o Senhor Jesus. Aí voltando para a primeira epístola, o que era desde o princípio. Enquanto o princípio do Evangelho de João nos remete para a eternidade, o princípio da epístola de João nos remete ao tempo, ao início. Amém? Então, em outras palavras, nós podemos, a partir dessa premissa, crer que o Evangelho de João deu o start, deu o início, e a epístola é a continuação disso. Então, em outras palavras, nosso relacionamento com o Senhor Jesus, com a palavra da vida, precisa ser progressivo. Amém? Então, de um lado, eles ouviram, eles viram, eles contemplaram, eles apalparam, e isso que eles apalparam foi a palavra da vida. Então nós hoje, como cristãos, que queremos apressar a volta do Senhor, queremos edificar a sua igreja, queremos expandir a sua obra, nós não podemos ter um relacionamento medíocre com a palavra da vida. Por isso que o Senhor tem nos dado a imersão na palavra. Todos os dias, eu e você, podemos nos relacionar com essa palavra da vida. Podemos ter contato com essa palavra da vida. E aquilo que talvez era apenas possível para os apóstolos contemporâneos, né, do Senhor que viveu entre eles, para nós é uma realidade. Então, quando eu e você imergimos na palavra da vida, na palavra profética, na palavra que tem sido dita nesses últimos dias, nós também podemos ter essa sensação, essa experiência de ouvir, de ver, de apalpar, né? De contemplar. Veja, irmãos, como nós contemplamos, diferente de ver, né? Contemplar é um passo a mais, é você parar para ver com atenção, para ver detalhes, né? Para se aprofundar. Por isso que o exercício da imersão refinada faz com que nós tenhamos essa experiência de contemplar, de ver detalhes. Há pouco, né, num tom de brincadeira, falei com o Marco, né? Marco, o que você tem aí para a mensagem de hoje, para alguém como eu, que estou perdido no emaranhado de versículos da mensagem desta noite? Ele falou, olha, atente a todos os pontos 4 da imersão desta semana. Falei, muito obrigado, Marco, muito obrigado. Né? Graças ao Senhor, enquanto me preparava, né, para ministrar essa mensagem,
eu tive o privilégio de ouvir essa mensagem 4 vezes, né, diferente das irmãs lá de São Paulo, né, que entraram na palavra 28 vezes, né? Uma irmã, né? 28 vezes. Um dia eu vou chegar nesse nível, né? Então, e à medida que a gente ouvia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai contemplando, você vai vislumbrando, não só a pessoa do Senhor Jesus, mas o que Ele deseja de nós nesse tempo presente. Senhor Jesus, e o que Ele espera de nós nesse tempo presente? Aí, irmão Pedro sempre faz com que nós nos lembremos de Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 e os versículos 22 e 23. Amém? Vamos ler? Então, Cristo, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, né, da dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus lança a mão do Filho para que este possa desvendar o mistério, ou seja, Cristo revela o mistério, e o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. E o que é essa vontade, né? Se a gente estivesse dialogando aqui com o apóstolo Paulo, né? Mas Paulo, qual é? O que Cristo desvendou? O que o Pai, por meio do Filho, desvenda para nós? Que é segundo o beneplácito, né, de Deus, né? O que Ele propôs em Cristo? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E a gente se lembra, né, que um outro sinônimo muito rico para convergir é encabeçar. Cristo encabeçar todas as coisas é a vontade de Deus para nós. E esse encabeçamento de Cristo, né, que a gente desfrutou no grito de guerra no início dessa mensagem e também desfrutamos em alguns hinos, esse encabeçamento começa em nós. Começa em nós. Se estende para a igreja, e a igreja, uma vez obediente ao cabeça, ao comando do cabeça, executando a sua vontade, então ele vai conseguir encabeçar todas as coisas. É o que está descrito nos versículos 22 e 23, que diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vejam, amados, esse encabeçamento de maneira prática se dá pela igreja. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela precisa corresponder às expectativas e o comando do cabeça, que é Cristo. E esse Cristo usa o falar dos apóstolos para executar sua vontade nos nossos dias. Senhor Jesus. Então, quando a gente rumina a palavra, imerge nela, ouve, assiste, inúmeras vezes, dificilmente você vai se perder nas distrações da cristandade. Pelo contrário, você vai ficar focado, vai ser ajustado. Oh, meu casamento precisa estar sob o encabeçamento de Cristo. A educação dos meus filhos precisa estar sob o encabeçamento de Cristo. O meu tempo e o tempo que o Senhor me deu, né, que é para executar a sua vontade, precisa estar recheado, além de cumprir com as minhas responsabilidades, também usá-lo para que Cristo seja expresso. Alcance as pessoas, né, por meio da pregação do Evangelho. Oh, Senhor Jesus. Então isso, irmãos, faz a diferença. Então, quando eu e você imergimos, nós conseguimos contemplar. Amém? E além de
ouvir, ver, contemplar, nossas mãos também precisam apalpar. Apalpar. E como nós apalpamos? Nós temos dois textos ricos que nos remontam a essa experiência. Uma está em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 10. Olha só os efeitos de alguém que consegue tocar no Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Quando eu e você tocamos no Senhor, a exemplo destas pessoas, nós também experimentamos a cura. Nós somos curados. Nós precisamos tocar no Senhor. Assim como estes aqui, desesperados, arrojavam no Senhor, se comprimiam para alcançar o Senhor, para tocar no Senhor. E depois uma mulher distinta, né, a experiência dela distinta, também teve essa experiência. Capítulo 5, a partir da parte final do versículo 24, diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Comprimindo ali, apertando o Senhor. Uma multidão. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou-lhe a veste. Porque ela dizia consigo, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Oh, irmãos, todos os dias nós temos essa oportunidade de tocar no Senhor. Não só tocar nas suas vestes, mas tocar na sua pessoa. Por isso que a gente não pode perder de vista o hábito saudável de imergir na palavra. Senhor Jesus. E experimentar tal cura de nossas enfermidades. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E a reação dos discípulos seria a minha reação também. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ora, Senhor, está aqui um monte de gente tocando, se esbarrando em ti. O Senhor pergunta, quem te tocou, Senhor? Mas ela tocou de uma maneira diferente. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Irmãos, quando a gente emerge na palavra, separa um tempo para buscar o Senhor está com os olhos, percorrendo. Quem é esse? Quem é esse que tão cedo de manhã já manda a sua imersão refinada? Quem é esse? Quem é essa? Que leva outros a tocar no Senhor, a provocar essa circulação da vida. O Senhor está olhando. Porque quem faz isso, irmãos, preenche o perfil de Isaías 66, versículos 1 e 2. Sabe o que está escrito em Isaías 66, versículos 1 e 2? Será que eu e você estamos encaixados naquele perfil? Olha aqui, vamos ler juntos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir
diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. 2 pontos. Que homem é esse? O aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Coloque aí, por gentileza, a King James atualizada. Vamos ler essa parte final. Darei, né? Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Nós não podemos perder de vista esse texto tão rico de Isaías 66. Irmão, se você quer, se eu e você queremos contar com a estima do Senhor, com a sua atenção e estima, esses requisitos são necessários. Humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. De um lado, nós precisamos dessa humildade e desse arrependimento. De outro lado, a gente precisa de dedicação ao amor e amor reverente à palavra do Senhor. Essa palavra que o Senhor tem nos dito, tem nos falado. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então essa mulher, ela tinha esse coração. Tudo que ela fez durante 12 anos não trouxe benefício nenhum para ela. Mas o Senhor percebeu a sua busca. Percebeu que, diferente da multidão, ela o tocou de uma maneira diferenciada. Sabe, irmãos, é muito comum nós nos apegarmos às velhas maneiras, às antigas maneiras, nos aferrar a elas, e quando vem a novidade, nós temos dificuldade de fazer a transição. O povo de Israel, por exemplo, que tanto estudou a lei, que tanto buscou guardá-la, quando chegou o Senhor da lei, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o Senhor. Se é uma questão de estudar a palavra, de investigar as Escrituras, qualquer um de nós aqui perde para os judeus. Pelo contrário, tanta dedicação nesse contexto cegou-os. Porque na hora que o Senhor chegou, eles não conseguiram perceber o Senhor. E aí são comparados com a multidão. E nós corremos esse risco também. Por isso que o Senhor nos chama todos os dias para esse relacionamento com Ele. Daí prossegue no versículo 32, gostaria de repetir, 5:32 de Marcos. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ou seja, ele estava aqui buscando da sua estima, né? A sua atenção. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oh, Senhor Jesus, eu quero ficar livre do meu mal, irmãos. Eu quero ficar livre das minhas enfermidades, da minha dificuldade de entender que um coração simples e humilde é o suficiente para tocar na natureza, na essência do Senhor. Que talvez para alguns é pagar um mico, fazer grito de guerra, mas é simplicidade, é humildade. Nós não podemos ser coadjuvantes, irmãos. Nós precisamos ser os protagonistas. Não fique sentado na sua cadeira e vendo, né, o fogo do Espírito queimar os mais jovens. Mas nós também precisamos nos envolver. Sair, romper com essa casca da formalidade.
e entrar, tocar na pessoa do Senhor. Sair da multidão, tocar o Senhor de uma maneira simples, singela. O Senhor não ficou dando atenção para a multidão, mas quem fizera isto. Amém? Senhor Jesus. Então, essa palavra, ela é palpável. Essa palavra, ela é tangível. Por isso que nós não medimos esforços para falar repetidas vezes que nós precisamos emergir, que a gente precisa praticar o grito de guerra, que a gente não pode ficar na arquibancada. O Senhor chamou para a igreja entrar em campo. Amém? E essa palavra tem nos levado a fazer a vontade do Senhor, a levar a palavra para as pessoas, pregando o evangelho do reino. E esse evangelho está nos livros. Quantas pessoas aqui, a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Mas quantos compreendem o âmago da vontade do Senhor? Então, a exemplo de Paulo, que também carregava seus livros, que certamente eram interpretações das Escrituras, nós não podemos abrir mão dos livros, irmãos. Graças ao Senhor, hoje à tarde, nossas irmãs se reuniram para desfrutar do livro Resiliência. Não é? Nas terças-feiras tem a roda de leitura. Nos grupos familiares temos oportunidade de ler porções do alimento diário, desfrutar do que a gente desfrutou das lives, não é, amados? Então nós não podemos perder de vista e ficar apenas acompanhando no grupo lá e nunca participar do grupo. Está vendo lá, reunião em tal dia, tal lugar e tal, e você vê, mas não vai. Senhor Jesus, sai do coadjuvante, de ser coadjuvante. Entra em campo, o Senhor está te chamando para você entrar em campo. Para você sair da multidão. Para você também jogar. Foi sábado passado ou domingo passado que teve o Vem Ver? Sábado passado. Os irmãos fora da caixa chegaram mais cedo na reunião, né? Aqueceram e saíram para contatar as pessoas. Naquela ocasião, quantas pessoas vieram? 2 no sábado e 1 no domingo. Talvez você pode pensar assim, mas 2, 1 foi a diferença para elas. Se não saísse, não ia vir ninguém. Mas saiu em obediência ao cabeça, né? E aí essas pessoas puderam experimentar isso, irmãos. Amém? Senhor Jesus, isso é o que a palavra da vida pode fazer. Quando nós cremos na palavra da vida, ou seja, crê no Senhor, nós então, cada um de nós aqui foi salvo quando creu no Senhor. Esse crer se dá dessa forma. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Já estou terminando, meu tempo já esgotou. Mas eu quero aqui ler 2 textos em relação aos efeitos do crer da palavra da vida e depois a comunhão. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo do Senhor é dar vida eterna para as pessoas. E para eu ter acesso, para eu tocar nessa vida eterna, eu preciso então crer. Amém? Tem que ser acompanhado de fé. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10, de 10 a 13. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vejam, João registrou isso. O apóstolo João registrou isso. E essas palavras chegaram até nós. E essas palavras se tornaram um comando que diz o seguinte: para ser filho de Deus, tem de crer. Amém? Então, como o Senhor faz com que a palavra da vida chegue até nós?
Por meio dos seus servos, dos apóstolos. Então hoje, os servos dos apóstolos também estão falando para nós. E a minha reação em relacionamento àquilo que vem deles não pode ser indiferente. Precisa ser ativo. Senhor Jesus. Então, se crer na palavra, que é crer no Senhor, no que Ele disse, me faz ser filho de Deus, e se eu manter comunhão, então, a tendência é eu crescer. Eu saí de um técnon, de um filho imaturo, para um filho maduro, para um filho herdeiro. Por isso que a comunhão é importante. Para finalizar essa primeira parte, versículo 14. Versículo 13, melhor. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando eu e você cremos na palavra da vida, que é essa pessoa viva do Senhor Jesus, eu então nasço de novo. E essa palavra da vida me introduz na comunhão da vida. 1 João capítulo 1, que nós lemos, versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então eu preciso ter comunhão com o apóstolo. Eu preciso ter comunhão com aquilo que vem, que o Senhor lhe deu para falar para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O Senhor quer trazer a sua revelação para os servos, mas revela para um servo, e este então compartilha conosco, os seus conservos, para que a vontade do Senhor, o comando do cabeça, seja executada por meio dos membros do seu corpo. Para que isso tenha efeito, irmãos, esse servo não pode falar de si mesmo. O apóstolo Paulo mesmo falou: eu não usei de linguagem, de oratória, dos recursos da fala, da língua, para convencer vocês. Pelo contrário, quando eu preguei para vocês, eu estava doente. Não me vali desses recursos seculares para ter um convencimento mental, mas foi pelo poder e a sabedoria. Eu preguei simplesmente a cruz de Cristo. Preguei Cristo e este crucificado. Então, em outras palavras, irmãos, se o servo de Deus, ele vem apenas com o objetivo de te convencer, o pseudo-servo de Deus, vem apenas para te convencer na mente, trazer uma bela mensagem e tudo mais, não vai ter o mesmo efeito da palavra que vem direto da boca de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos distinguir nesses dias o que vem de Deus e o que é apenas impressão de Deus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essa alegria, ela é completa. Já na época do apóstolo João, a palavra da vida, falar profético, já sofria concorrência do outro evangelho, já sofria concorrência com as distrações e até mesmo heresias, afirmando que Jesus não teria vindo em carne. Graças ao Senhor, o último apóstolo foi conservado para assegurar que nós não perdêssemos a fé genuína em Jesus Cristo e em sua palavra. E nos nossos dias não tem sido diferente. A palavra profética tem sido falada diuturnamente a nós. E nós não podemos perder de vista o que tem sido dito e nos orientado a fazer. Amém? Para fechar, vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos ler de pé? Vamos ler duas porções. Romanos capítulo 14, versículo 17. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria
no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Não podemos perder a alegria, irmãos. Alegria de estar com os irmãos, alegria de desfrutar da palavra. Jó, ainda de pé, Jó capítulo 22, versículos 21 e 22. Nós vamos ler na revista atualizada e depois vou pedir para o irmão projetar para nós aqui a King James. Jó capítulo 22, versículos 21 e 22. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. A King James. Sendo assim, faze as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus, e deposita as suas palavras no coração. Senhor Jesus. E Provérbios capítulo 29, versículo 18. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Aleluia! Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. King James. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, o reino é produzido no nosso meio. Essa alegria que vem do Espírito. Amém, amados? Jesus é o Senhor.